Eu chamo-me Alfredo Cameirão, tenho 52 anos, nasci em São Pedro da Silva, na terra de Miranda, em 1968. Curiosamente nasci no hospital de Miranda, que seria novo na altura, coisa que agora não podia fazer. Ok, a nível, portanto, acabas por ser um privilegiado, não é? Pois, exatamente. De ter o nascimento aqui. Qual é que foi o primeiro contacto que tiveste com a música, independentemente do género? Quais as tuas memórias de infância que tens contacto com música, o que esteja exposto à música? Olha, eu lembro-me, por exemplo, que nos anos mais baixos do liceu, estaria para aí no 7º, 8º ano, fiquei muito contente porque uma vez escrevi para o Oceano Pacífico a pedir uma música e aquilo foi passado e disseram o meu nome. E então eu achei que aquilo que era o top, que tinha ficado no top das pessoas importantes, porque os gajos no Oceano Pacífico, eu acho que era o Oceano Pacífico, também já não estou muito certo, sei que era um programa da rádio. Só um momento, o pé a bater. Desculpa. Seria a Rádio Nacional, porque na altura não haveria rádios locais, mas sei que disseram o meu nome e disseram a música que eu tinha pedido e, portanto, aquilo para mim foi uma coisa muito... se me pedires a memória ligada à música mais para trás, será talvez essa. Fora aquelas músicas da aldeia, não é? As festas do verão, os conjuntos que também estavam a aparecer, aqueles grupos que iam tocar, que me lembro disso também, evidentemente. E que música pediste na altura? As Baleias do Roberto Carlos. E foi essa que era assim uma slowzada à maneira. Se calhar estava apaixonado lá por alguém, mas sei que isso lembra-me bem. E dessas primeiras memórias de música, que música é que ouvias na altura? Eram essas dos conjuntos? Que músicas é que tocavam? Eram as das cassetes que também estavam a aparecer, pelo menos na terra de Miranda, e que se compravam nas feiras. Não seriam bem rockadas. Eu lembro-me, por exemplo, depois aquilo também era comprado pelos meus pais, não é? A música era para eles, porque o aparelho era para toda a gente. Lembro-me de música portuguesa, essencialmente. Marco Paulo, que estaria a começar na altura. Havia um António Mourão. Coisas assim nessa linha. Nada para... ou seja, não era música só para mim, em casa. Era música para toda a família que se ouvia. E durante esse período, lembras-te nesses momentos de festa tradicional, etc., de haver gaiteiros, etc.? Gaiteiros não me lembro de haver nessa altura. Lembro-me de haver muito... Não me lembro de haver. Eu penso que se pode dizer que nessa altura era foleiro. Para um jovem como eu, na altura, era foleiro gostar da música tradicional. Portanto, o que era bem, o que caía bem, o que era avançado, o que estava in, era gostar de coisas rock e coisas lá de fora, ainda que não se percebesse muito bem do que é que se gostava. Eu, por exemplo, dou-te um exemplo que eu acho que é muito claro. Não só eu, mas gente da minha geração, no liceu, aí pelo 9º ano, comprávamos a Bravo, a revista Bravo, pelos pósteres. Não é? Mas a Bravo era escrita em alemão, portanto, nós da escrita zero. Comprávamos a Bravo para poder andar com ela, tê-la no meio dos livros, não é? E depois, essencialmente, pelos pósteres, para poder chegar a casa e pôr os pósteres na parede, então, que era um ato quase revolucionário na terra de Miranda naquela altura. Mas achas que o facto de, por exemplo, desse interesse em coisas que às vezes até nem percebiam, funcionava como uma associação identitária a algo que é diferente ou por reação a algo que é foleiro, como tu estavas a dizer, por exemplo, da música tradicional? A música tradicional, sinceramente, pelo menos em São Pedro da Silva, nem estava muito presente. Não havia grupo de politeiros, nas festas não havia gaitas, não havia essa música tradicional. Portanto, o que começava a aparecer eram os tais conjuntos, que também tocavam as músicas... aquelas todas que acabavam em baby, na altura, não é? Mas que também era uma coisa, visto agora a esta distância, eu acho que era bastante incipiente, que eles cometeriam bastantes gafes, não é? Mas como era uma coisa completamente nova, para a altura, aquilo a nós maravilhava-nos, não é? E nós queríamos era tocar bateria, por exemplo, era uma coisa do arco da velha. Então é essa dimensão da novidade também que seduz um bocado a geração da tua altura? Eu acho que sim, porque as coisas estavam a aparecer, estavam a começar. Eu costumo dizer, já disse isto muitas vezes, na terra de Miranda,
Eu entrei para a escola em 1974, portanto, com a Revolução. Não só no âmbito da música, mas em todos os âmbitos, eu acho que estava a cair o pano sobre um paradigma, sobre um modo de vida, e estavam a começar a chegar as outras coisas. Não estou a falar de eletricidade, porque já teria chegado, não há muito tempo, mas já tinha chegado, mas um modus vivendi que estava a acabar para começar outro paradigma. Por exemplo, não era normal os garotos de São Pedro da Silva irem estudar para Miranda, já nem digo para fora. Mas o normal, o expectável não era irem estudar para Miranda, era continuarem a fazer a 4ª classe e depois continuar ali para a aldeia ou emigrar. Com a minha geração, e é exatamente com a minha geração, portanto, os que entramos para a escola em 74, começou a mudar esse paradigma. Começámos a estudar para Miranda, começou a haver uma carreira, todos os dias, porque isso facilitava, não é? De antes, como é que se ia fazer o ciclo e o liceu? Tinha que ser para Miranda, e implicava, para Miranda para ficar, e implicava outro poder económico. Naquela altura, não, começámos a andar de carreira que nos levava e nos trazia todos os dias. Ainda que, por exemplo, para os 18 km de São Pedro a Miranda, eu demorasse 2 horas e pico. Quando saía da escola às 5h30 em Miranda, chegava a casa às 8 da noite, já as pessoas estavam fartas, os vizinhos estavam fartos de fazer serão em minha casa. Não sei se sabes o que é o serão, ir para a casa dos vizinhos e deixar-se lá estar pela noite. Portanto, quando eu chegava à casa, já tinha lá os vizinhos a fazer serão, vindo da escola, 18 km. E nesse período, uma vez que há esse contacto e começa a haver mais gente a estudar em Miranda e começa a haver mais contacto entre pessoas e sobretudo entre jovens que começam, como tu estavas a dizer, uma nova fase de uma vida nacional, uma vida regional também, o facto de se juntarem todos, havia troca de músicas e falavam sobre música, nomeadamente em suporte de cassete, mesmo aquelas que havia, ou era um bocadinho mais de nicho? Era bastante de nicho, para não dizer que era quase inexistente. As preocupações, pelo menos no que a mim e aos meus amigos me toca. Só depois, vamos dizer, eu no secundário, já anos 80, a primeira metade dos anos 80, começaríamos mais a preocupar-nos com a música, porque nessa altura a música, nos anos mais baixos do liceu, pelo menos para mim e para a gente que me rodeava, a música não era grande preocupação, não estava nas nossas preocupações, mais o futebol e essas coisas. Quando é que a música começa a ser importante para ti, no teu caso individual, e para um grupo de pessoas que começam a ver, ok, a música começa a ganhar uma importância, e não a música, se calhar, das festas, mas outro tipo de música? Claramente, na parte que me toca, claramente na parte do secundário. Portanto, 84, 85, por aí, a partir daí. Porque, na terra de Miranda, não havia onde comprar um disco, por exemplo. Tínhamos que os mandar vir pelo correio. Eu lembro-me que tive 2 t-shirts, uma do Jim Morrison, tive que a mandar vir, cara, muito, muito cara, tive que a mandar vir de fora, já não me lembro, uma empresa qualquer de Lisboa, e aquilo foi uma coisa, aquilo abria portas, mesmo para as garotas daquela relação e tal, aquilo, uma coisa nova, muito diferente e um fator quase de estranheza, porque não havia aqui, já não é, portanto, um disco do grupo, não havia onde comprar, não havia, para comprar, as cassetes piratas eram nas feiras, portanto, aquelas estavam a tocar e era aquilo que se comprava, quando havia, do resto tinha que se mandar vir, e mandar vir não era com a oferta de hoje, para mandar vir tinha que se, por exemplo, comprar o Blitz. Eu era das poucas pessoas no Liceu de Miranda que comprava o Blitz, que andava com ele debaixo do braço, também muitas vezes para mandar, para fazer uns comentários sobre, gosto muito desse, quando ao fim e ao cabo quase provavelmente nem os teria ouvido, mas já tinha lido sobre eles no Blitz e tal, e era daí que nós podíamos mandar vir, porque de resto como é que se fazia? Não se fazia. Havia eu sou daquele tempo em que já não me lembro do nome do programa, mas era a música que estava no top. Aquela do Stevie Wonder, houve uma do Stevie Wonder, esteve não sei quantas semanas no top e tal. Portanto, era aquilo que se ouvia, e era um momento semanal, alto, das preocupações com música. Top qualquer coisa, ou todos no top, ou era qualquer coisa, as músicas mais vendidas da semana. Portanto, por semana havia um momento de música na televisão, salvo erro, domingo à tarde. Mais ou menos como os desenhos animados. Eu sou do tempo do Vasco Granja, um garoto na terra de Miranda, naquela altura.
desenhos animados na televisão tinha uma vez por semana e eram desenhos animados que vinham da Tchecoslováquia, uma coisa intragável que não se podia ver, que os garotos não gostavam. Música era mais ou menos a mesma coisa. Não é? E esse percurso, essa descoberta da música foi uma coisa muito individual ou tinhas um grupo de amigos que partilhavam ou juntavam-se para ouvir? Foi mais individual. Não havia muito com quem falar, sinceramente, sobre música, sobre essas preocupações. E criaste amizades por causa da música? Não posso dizer isso. Até porque depois também nunca toquei nada, portanto seria uma maneira de estreitar relações por aí. Mas não havia ninguém com quem eu estivesse para falar de música, só para falar de música. Eu sou um bocadinho atrás da questão da t-shirt, que é muito engraçado. Como é que, por exemplo, em São Pedro da Silva, para além da tua proa, se calhar, que tinhas em ter uma t-shirt do Jim Morrison, como é que era visto pela geração mais velha e até mesmo pela tua geração o facto de teres uma t-shirt do Jim Morrison? A geração mais velha não se apercebia que era do Jim Morrison, nem sabia que tinha um caramono, muito bem, portanto, mas uma coisa que incomodava bastante, eu usava o cabelo comprido, e portanto, isso incomodava bastante. Mesmo na minha casa, a minha mãe e o meu pai desaprovavam fortemente o cabelo comprido. Eu lembro muito bem de uma frase do meu pai que é exemplificativa: se aparecer alguma coisa roubada, tu és o primeiro suspeito, porque tens o cabelo comprido. Não sei se estás a ver a ideia. E, portanto, isso encaixa mais ou menos na t-shirt, sei lá, um casaco de ganga com as coisas escritas. Tive outro que tinha uma folha de erva, que tinha um autocolante não, um remendo daqueles de cozer, tinha uma folha de erva que dizia legalize cannabis. Aquilo também provocava algum... Eu gostava de provocar também. Mas provocava, efetivamente provocava, e era perturbador e incomodava, portanto, pagava-se um preço por aquilo, não é? Pagava-se um preço. Eu, por exemplo, tive grande fama de drogado com drogas pesadas, sem nunca ter visto ou estado perto, pelo menos como tenha percebido, de drogas pesadas, porque eu vestia-me bastante de preto. Tinha o cabelo comprido, portanto, esse gajo, cuidado com esse gajo que deve andar aí espetado na droga. Isto já é a segunda parte do liceu, fim dos anos 80, meio dos anos 80. Essa parte do provocar é uma questão muito interessante. Achas que era uma questão mais individual, no sentido de sentir-te bem ao provocar, ou, por outro lado, a questão da provocação é também uma forma de abanar consciências e provocar desconforto nos outros para que ganhem consciência da diferença? Era um bocadinho um misto de tudo. Eu, quando digo que se pagava um preço, efetivamente pagava-se um preço, mas também se tiravam alguns dividendos, não é? Tinha-se uma espécie de uma aura de gajos, estes gajos andam... Ainda outro dia comentava com um colega meu dessa altura, que também provocava bastante, e que me dizia: não, nós jogávamos para a Europa, cara, nós não dávamos cá para a terceira divisão, nós já na altura jogávamos para a Europa. E, portanto, era mais ou menos essa... A ideia era mais ou menos essa, era, por muito pedante que possa isto parecer, era pôr-me-nos num patamar um bocadinho acima, não é? E isso, não era possível gostar de música tradicional e tocar um instrumento, naquela altura, não era possível tocar um instrumento tradicional ou admitir que se gostava de música tradicional e poder estar nesse patamar. As coisas chocavam. Pelo menos era a ideia que eu tinha nessa altura. Não sei se estás a perceber a ideia. Portanto, isso é chunga. Gaita de fole. Para já não havia muitas, mas tem paciência. Paulitas, mas e gaita de fole, não. Eu umas guitarras e tal, umas coisas. Ou seja, eram mundos quase incompatíveis. Incompatíveis, exatamente. Para lá deste interesse pela música, se calhar a um nível mais regional, quando é que começas a consumir música de uma forma mais performativa? Ou seja, de ir a concertos, quando é que isso surge? Nessa segunda parte do liceu e depois pós-liceu, isso já estaremos a falar nos anos 90, início dos anos 90, depois de acabar o liceu. Depois eu fiz um ano do liceu no Porto, depois estive 2 ou 3 em Bragança, e nesses 2 ou 3 anos de Bragança é que, por exemplo, era bastante frequente para mim e para os meus amigos irmos a Lisboa aos concertos que se faziam em Alvalade, que também começavam a fazer-se, que não era uma coisa muito usual na altura, era ainda um acontecimento, não é? Haver um concerto em Alvalade ia-se quase como em Romaria, mal comparado, e perdoando-se a blasfémia, era quase como ir a Fátima, não é? Era quase uma peregrinação. Mas o primeiro concerto foste ver?
O primeiro concerto que fui ver foi aquele na Espanha que já temos falado, a Madrid, dos Pink Floyd, de 1900. Esse lembro muito bem porque foi marcante. O primeiro que me lembro em Lisboa, não me lembro se terá sido o primeiro, mas sei que vi em Lisboa também os Pink Floyd, depois quando vieram, Rolling Stones, os U2, que foi efetivamente um que esgotou e toda a gente queria ir, Guns N' Roses, Metallica, uns 6 ou 7 foram, de certeza. O que é muito bom para um rapaz da terra de Miranda ir a Lisboa. Falamos um bocadinho dessa tua primeira experiência com o Pink Floyd e da forma como era na altura ir ver um concerto, que era toda uma aventura, não era comprar um bilhete, ir ao espetáculo e ir embora. Se nos puderes desenvolver um bocadinho esse concerto, ou esse processo de ir ver um concerto. Eu tinha 20 anos, eu sei que tinha 20 anos porque foi em 1988 e sei que era uma turnê dos Pink Floyd, que há muito tempo que não tocava, não fazia uma turnê. Eu gostava muito de Pink Floyd, ainda hoje gosto. Eu costumo dizer que Pink Floyd de um lado e o resto, o maralhau todo do outro. E, portanto, soubemos, eu e um colega meu que tinha mais ou menos gostos parecidos aos meus, que iam tocar a Madrid e decidimos ir. Este decidir ir parece que é uma coisa assim simples, mas não é. Porque primeiro era preciso a autorização dos pais. Eu confesso que se um filho meu hoje me pedisse para ir a Madrid com telemóveis, não sei se estava muito à vontade para autorizar. Portanto, em consciência dos meus pais, talvez até por ignorância, por não se aperceberem bem do risco que era. E então lá decidimos ir. Sem bilhetes, sem preparação nenhuma, não é? Fomos de moto até Zamora, sem saber muito bem também onde íamos deixar a moto, mas deixámos a moto numa oficina e depois fomos de comboio para Madrid. Chegamos lá no dia do concerto, de madrugada, o concerto era no Vicente Calderón, lá fomos para o Vicente Calderón, à porta estavam já uns portugueses que também estavam mais ou menos nas mesmas circunstâncias que nós estávamos, mas curiosamente conseguimos bilhetes e, portanto, lá estivemos, vimos o concerto, isto sem ter um sítio onde dormir, sem nada, sem preparação nenhuma. Não é? Lá vimos o concerto, encantados da vida, fomos para a estação, voltámos para casa outra vez. Depois tivemos problemas com a moto, tivemos que dormir em Zamora, o senhor da oficina que nos tinha guardado não nos abriu a oficina logo para nos dar a moto, tivemos problemas. Lembro-me quando chegámos à fronteira, na altura em que as fronteiras fechavam, a fronteira já estava fechada, tivemos que voltar. Para sorte nossa, havia uma festa na aldeia em Villalcampo, na da barragem, ao pé de Miranda. Estivemos ali, conseguimos aguentar-nos até que a fronteira reabriu outra vez. Portanto, aquilo era ir ao concerto, muito bem, mas era um mundo, não é? Era efetivamente uma aventura ir a Madrid. Quando eu digo de moto, é uma moto de 49 centímetros cúbicos, portanto, uma bicicleta motorizada, não é uma moto que se possa andar muitos quilómetros. E em que medida é que essa experiência depois influenciou a tua relação com a música e depois até mesmo o futuro? Eu não direi que influenciou, mas na altura aquilo também colocou-nos num patamar, quer dizer, estes gajos, Pink Floyd. Eu relembro que os Pink Floyd nem sequer vinham tocar a Portugal, portanto, nós até estávamos à frente da malta urbana de Lisboa e Porto, porque podíamos ir aqui de moto ou mais facilmente lá. Mas não direi que foi uma experiência irrepetível e que eu não venderia, ou não perderia por nada deste mundo. Mas não foi determinante no meu futuro musical, na minha relação com a música para o futuro, isso não foi. Depois, mais tarde, acontece em São Pedro da Silva o lugar a rock. Podes-nos explicar todo esse processo, quem surgiu e porquê? São Pedro da Silva tinha, portanto, nós vivíamos em São Pedro da Silva, quando digo nós, na altura éramos uns 10 gente com menos de 30 anos, que tínhamos montado, tínhamos posto de pé e trabalhávamos, éramos os responsáveis por uma associação cultural que havia em todas as aldeias em quase todas as aldeias do concelho. Não tínhamos um grupo de pauliteiros. Numa altura em que a cultura tradicional, se quisermos ver assim, os pauliteiros, os gaiteiros, já eram vistos com outros olhos e já era in, já era bem, já se podia gostar de pauliteiros e de gaiteiros e desse mundo todo.
Mas nós não tínhamos, e não tínhamos quem nos ensaiasse e tal, e portanto tínhamos. Mas queríamos fazer coisas também, queríamos dar vida à aldeia, queríamos dar algum movimento àquilo. E portanto, então, lembrámos-nos, por que não? E eu penso que isto, eu não sei se me fica bem, mas fui parte determinante em conseguir pôr o Garrock de pé. Pode ser reminiscência ainda daquilo que eu me lembrava de ler o Blitz, dos concertos do Rock Rendezvous, e dessas coisas, e dos concursos que havia na altura. Por que não fazermos aqui um concurso de músicas de garagem? Acháis que tínhamos uma coisa diferente? O nosso lema na altura, até tínhamos umas t-shirts, era uma pedrada no charco. Portanto, nós queríamos, de certa forma, abanar as coisas, fazer coisas diferentes. E o mais diferente que poderia ser feito nessa altura era isso, ali na Terra de Miranda. Numa altura em que já havia muitos pauliteiros, muitas gaitas, e as coisas já giravam em torno, quase tudo em torno a isso. E, portanto, lá resolvemos fazer um concurso de música moderna portuguesa para bandas de garagem. Sem saber, portanto, tecnicamente, nada de como se faziam as coisas, tanto que o nosso primeiro regulamento foi mais ou menos inspirado no regulamento da Festival da Canção Mirandesa. Nós mais ou menos copiámos aquilo e adaptámos aquilo ao rock and roll. E publicitámos. Tínhamos algum dinheiro, tínhamos ganho, tínhamos um café, portanto, tínhamos algum dinheiro, podíamos, financeiramente, estávamos bem, e, portanto, publicitámos que ia haver um concerto para as pessoas, para as bandas se instalarem. E publicitámos pelo distrito todo. 1998, portanto, nós estamos no século XX. 1998. Tínhamos também, há pouco tempo, conseguido financiamento para fazer a nossa sede, que era um salão portanto, tinha um espaço para os escritórios e para guardarmos as nossas coisas, mas também consistia essencialmente de um salão onde se podiam fazer festas. Não é? Portanto, tínhamos que estrear aquilo e dar algum, para além das festas tradicionais que faziam na aldeia, tínhamos também que o nosso objetivo era dar-lhe uso à nossa nova infraestrutura, que era uma coisa muito nova e que também tinha causado bastante impacto na aldeia. Estava eu a dizer que demos publicidade àquilo, espalhámos cartazes pelo distrito inteiro. Era nessa altura que estava a começar também o Festival de Carviçais Rock. Tinha tido uma ou duas edições. E logo depois de espalharmos os cartazes pelo distrito, tivemos contactos de gente do Carviçais Rock a perguntar-nos o que é que andávamos a fazer e que ideias é que tínhamos para não colidirmos com eles. Portanto, a ideia era não colidirmos com eles. Portanto, entendemos-nos com eles, contactámos com eles, dizendo não, nós não queremos afrontar-vos, não queremos fazer-vos sombra, nem nada que se pareça. Ao invés, até podemos colaborar. E, portanto, aquilo começou logo a correr bem, porque logo no primeiro ano, sinceramente não me lembro se logo no primeiro, mas no segundo garantidamente, conseguimos uma parceria com o Carviçais Rock. O vencedor do Garrock, portanto, um dos prémios do vencedor do Garrock era poder tocar na edição seguinte do Carviçais Rock. E antes que me esqueça de dizer isto, durante toda a existência do Garrock, para além do prémio em dinheiro que as bandas ganhavam, a sensação que eu tive sempre era que, e de falar com alguns deles, era que o prémio mais almejado, portanto, aquilo que eles mais desejavam, era efetivamente o lugar para poderem tocar no Carviçais Rock. O Carviçais ainda conseguiu algum estatuto, alguma importância. E, portanto, aquilo no primeiro ano, teve 12 inscrições, 12 bandas que se propuseram a tocar, e nós tínhamos que fazer uma seleção. Também nem sequer sabíamos muito bem no início se era, mas é para tocar muitas, é para tocar poucas, quantas vamos pôr a tocar? Bom, depois de muito discutir, não, bem todas. E a ideia do bem todas acabou por ganhar e, portanto, permitimos que viessem todas. Eram do distrito de Bragança. Todas, exceto uma de Viseu. E aquilo já nos pareceu, de certa forma, Viseu, já nos pareceu, de certa forma, o passo maior que a perna. Pronto, mas lá vieram 12 bandas. De Miranda só havia uma. Lembro-me que, penso que até feita ali de Miranda, cidade, só havia uma. Penso que até feita em cima do joelho, porque tocavam, eu nem vou dizer o nome deles, mas a sensação com que ficou foi que não tocariam muito bem, poderiam tocar melhor. Mas havia, por exemplo, participaram os que mais tarde seriam os Pica-Tomilho, que foi uma banda que ainda hoje tem importância no movimento cultural mirandês, que na altura nem sequer Pica-Tomilho ainda se chamavam. Não sei se juntaram para tocar em São Pedro, mas sei que foi dos primeiros concertos que deram e penso não dizer nenhuma mentira se disser que o facto de tocarem no Garrock foi importante também para a consolidação deles. Na altura se chamavam-se Pastilha Rock Band, que é o que está no cartaz. Portanto, mas tocaram.
Depois gente de Bragança, tínhamos de Carrazeira de Anciães, do Conselho tínhamos uns de Vila Real e tínhamos esses de Viseu. E os de Viseu já nos começou a parecer, isto é capaz de correr bem. E correu. Muita gente... ganharam mais ou menos aqueles que... é importante dizer também, o júri era organizado por nós. Portanto, eu estava a dizer que o júri também era convidado por nós. Na altura nós fomos muito ajudados nós éramos a fatia de leão da nossa ajuda vinha do IPJ, de Bragança, mas também da Câmara Municipal, que também nos ajudava, menos, mas também ajudava, e os patrocínios que nós conseguimos arranjar. Trabalhávamos bastante e mexíamos-nos muito. Patrocínios a nível de casas comerciais, os bancos, caixas de depósitos, ainda nos chegou a ajudar. Portanto, nós empenhávamos-nos muito para arranjar dinheiro para aquilo. A fatia de leão, de qualquer modo, vinha do IPJ. E, portanto, o júri era gente que não eram gente muito qualificada do ponto de vista de competência musical. Era uma pessoa do IPJ, na altura era responsável de Bragança, depois algumas pessoas que eram músicos, mas eram também gente que estava a ver, que era convidada na altura, nós da organização, havia sempre um ou outro. Isto para dizer o quê? Que apesar do júri não ser profissionais da área, a sensação que eu tenho agora, depois disto tudo, e sem completamente desprendido, é que, efetivamente, ganharam sempre os melhores grupos. E, portanto, os prémios foram sempre dados. Nunca houve aquelas de não, vamos dar a estes que são conhecidos. Isso nunca existiu. E penso que se pode dizer que ganhou sempre, e ficaram nos lugares cimeiros, os grupos, que, efetivamente, que eram os melhores. E, portanto, esse ano correu muito bem, os prémios da gente, e vamos continuar com isto. E depois, logo no segundo e no terceiro ano, portanto, 98, depois 99, 2000, por aí fora, até lá portanto, o Garrock teve 9 edições seguidas. Eu diria que até lá para a 7ª edição, portanto, e já estamos em 2004, 2005, nós tivemos sempre, logo a partir da segunda, tivemos sempre muitos candidatos a tocar. Houve um ano que tivemos 72 candidaturas, isto dito assim parece uma coisa, mas 72 bandas para poderem tocar numa aldeia do Conselho de Miranda, num concurso, o prémio era, na altura, o prémio eram 400 euros, portanto, mais ou menos irrisório. E o tal, poder tocar no Cravissais Rock do ano seguinte. Portanto, nós tínhamos muitas bandas e tínhamos essencialmente bandas do país todo. Lisboa, muita gente, Porto, muita gente. E depois, portanto, durante todos esses anos em que se fez mais ou menos nos mesmos moldes, com muitos grupos a tocar, nós reconhecemos, mas era uma escolha que nós fazíamos, não é? Tocavam sempre, acho que eram 9 grupos, entre 9 e 10 grupos, escolhidos por nós, também sem grande gente do ponto de vista técnico a escolher, portanto eles mandavam uma maquete, nós ouvíamos aquilo, víamos mais ou menos a qualidade, o potencial deles e depois escolhíamos ou não, sempre com a preocupação de ter gente, não só, mas ter sempre gente da região. E quando digo região, digo o distrito de Bragança. Portanto, quase sempre quem se dispusesse, quem fizesse a candidatura e fosse do distrito de Bragança, era quase sempre escolhido. Só algum dos anos tivemos alguns aborrecimentos com alguns grupos de Bragança, que eu não vou dizer o nome sequer, mas penso que já achavam que estavam no estatuto superior, que já nem precisavam de passar pela triagem inicial e, portanto, depois houve ali uns desaguisados, mas a regra era essa. Ainda que não escrita, nós, a gente de Bragança, escolhíamos, porque até achávamos que era a nossa obrigação, já que os dinheiros eram aqui de Bragança, também oferecer palco à gente de Bragança, que não teria tantas oportunidades como tinham os de baixo, os lá de baixo. E uma pergunta, com a proximidade em Espanha, havia grupos espanhóis também a participar? Não havia, e foi uma das grandes, pelo menos da minha parte, uma das penas, dos lamentos que eu tenho, porque chegámos a levar cartazes para a Espanha, mas nunca conseguimos que ninguém de Espanha se interessasse em tocar. Mas demos conhecimento à Espanha, nunca conseguimos. E a nível público? A nível de público, eu acho que se pode dizer que tínhamos muito público. Aquilo depois, como eram 9 bandas a tocar, estendia-se por muito... acabava muito tarde, não é? E havia ali uma altura, lá para o fim, que já não estava tanta gente. Mas aí, pela meia-noite, 1 da manhã, o salão estava muito cheio. E, portanto, para o nosso paradigma,
nós consideramos que tínhamos muito público e tínhamos público. E continuando com a questão do público, só duas perguntas, dois tópicos para desenvolveres dentro desta ideia. Em que altura do ano é que faziam, porque quando falaste da relação com Carviçais, que altura do ano realizavam o Gar Rock e qual a duração do festival? Se era um dia, a que horas começava? E no público, também, quando perguntei, era se também havia público de Espanha e de outras zonas do país, para além dos elementos das bandas. A altura do ano em que se fazia era no inverno, era sempre no fim, portanto era sempre no fim de semana entre o Natal e o Ano Novo, por várias razões. Desde logo para encaixar naquela razão do ser diferente, porque os festivais de música moderna costumam ser mais no verão, não é? E nós, portanto, para contrapor isso, fazíamos no inverno. Depois também é uma das alturas do ano em que está mais gente, não é? Nomeadamente imigrantes que vêm, gente que está a estudar fora, que vem para a aldeia. Mesmo nós, muitos de nós, vivíamos fora, portanto, é nessa altura que tínhamos mais disponibilidade para fazer. Fazíamos, portanto, era sempre nesse fim de semana, no sábado desse fim de semana. E era só um dia. Só um dia. Também para não colidir não, porque a ideia era, mas nunca colidiria com Carviçais, porque eles era no verão que faziam. O público, ainda hoje, a esta distância, eu de vez em quando falo com gente e tal, São Pedro da Silva, eu costumava ir lá aquilo do Gar Rock e tal, eu lembro-me aquilo era porreiro, pá, e tal, tu és São Pedro da Silva. Isto acontece-me com alguma frequência. E, portanto, nós consideramos que, para o nosso paradigma, tínhamos muito público, e quando me digo muito público, nós nunca os perguntámos, mas andaria pelas 400, 500 pessoas a ver o que, repito, para o nosso paradigma é muito, era o salão cheio, pelo menos na hora de pico, quando estava mais gente, e, sobretudo, era um público, como é que é dizer, era um público fiel, e era um público que gostava de música, não é? Porque também haveria gente que ia, bem como aquilo está, mas havia gente que ia para ouvir, para ouvir, não é? E para conhecer, para ver. Nós tivemos era essa a noção que tínhamos. Quando acabou também, quando deixámos de fazer o Gar Rock, também foi uma série de razões que nos levou a isso. Desde logo, muitos de nós termos-nos casado e termos ganho outras responsabilidades e, portanto, vivermos noutros sítios do país e, portanto, não termos tanta disponibilidade para a coisa. E, efetivamente, na última edição, pelo menos, tivemos muito poucas candidaturas de grupos para tocar e também já começávamos a notar que o público começava a não ser tanto. Portanto, aquilo precisaria ali de um baralhar e dar de novo e nós não tínhamos disponibilidade para isso. E achas que o facto de, por exemplo, de haver o facto de fazerem edições regulares, portanto, haver esta regularidade, acabava por ser também a vitalidade do festival e depois, quando se interrompe um processo, ser mais difícil de retomar? Sim, provavelmente. Nós tivemos muitas bandas que repetiram a presença, não é? Provavelmente agora, portanto, o ano passado, eu não estive muito ligado à organização, mas o ano passado repetiu-se, ainda que não nos mesmos moldes, só com bandas convidadas e sem prémio. Bom, eu não consigo olhar para o Gar Rock desapaixonadamente, não é? Mas pelo menos aquilo que eu sinto é que não é a mesma coisa. Também porque a idade é outra, não é? E por causa daquela frase, não se deve voltar aos sítios onde se foi feliz, não é? Mas, de qualquer maneira, não sei se as condições hoje seriam as mesmas para poder fazer uma coisa daquelas. Porque, só para dar um exemplo, nós tivemos de tudo. Desde uma menina de Lisboa que veio com os pais, que tocava viola, que eu agora não me lembro do nome, mas sei que depois pudemos vê-la. Teve algum sucesso na carreira artística, que veio com os pais, portanto, de Lisboa, Margem Sul, lembro-me, a tocar no Gar Rock. Até rapazes que vinham também da Margem Sul de comboio, que depois não chegavam, depois tínhamos que ir buscá-los a Miranda, porque de Miranda eles iam no autocarro para Miranda, depois de Miranda para São Pedro da Silva não tínhamos quem os trouxesse, tínhamos que ir nós buscá-los. Até gente que depois dormia por ali, depois esquecia-se das coisas, tínhamos que ir nós à pensão onde tinham dormido para lhes devolver, tivemos de tudo. Gente que era selecionada que depois não vinha, enfim,
que nos estragava a organização, não é? Porque era menos um grupo, se faltassem 2 ou 3 na mesma edição já ficava ali um buraco. Portanto, tivemos um bocado de tudo. Mas eu acho que, mais uma vez, a advogar em causa própria, acho que o saldo global que é muito, muito positivo. E nós tivemos também sempre um pouco a noção de que a coisa tinha saído melhor do que a encomenda. Por exemplo, nós tínhamos notícias, tivemos gente do público jornal a fazer a cobertura do festival, que para nós era uma coisa impensável, quando imaginámos pela primeira vez isso. Tivemos uma vez um dos elementos das Mão Morta, que foi elemento do júri, para nós era outra coisa, quer dizer, um gajo das Mão Morta aqui connosco, isto é o último, somos a última bolacha do pacote, isto é uma coisa muito importante. E, portanto, tivemos assim, aquilo correu-nos muito bem, melhor do que aquilo que estávamos à espera. E o facto de fazer o Garrock em Terras de Miranda, qual é que acha que foi o impacto ou a percepção da população em si e particularmente da população de músicos que se calhar estavam ligados também à música tradicional? Olha, na aldeia, que era uma coisa também importante para nós, porque nós não podemos esquecer-nos do contexto da aldeia, foi bem aceito também. E era uma jogada arriscada, porque meter entre músicos e gente que vinha com os músicos e tal, eram para aí 100 pessoas. A aldeia não tem mais ou menos também 100, 150 habitantes. Teria na altura. E, portanto, era duplicar a percentagem de habitantes com gente de outro paradigma, não é? Gente muito urbana, gente de cabelo comprido e tal, que causava uma coisa diferente. Portanto, era arriscado. Depois fazer barulho até a altas horas da manhã, mas as pessoas, pelo menos que tivéssemos sentido, nunca levaram isso muito a mal. Olha, outra coisa que foi importante também, aquilo foi notícia por 2 ou 3 vezes no Telejornal Nacional, por 2 ou 3 anos diferentes, em várias cadeias. Parece uma coisa irrisória, mas para uma aldeia de Miranda do Douro isto conta. E não é fácil fazer uma coisa dessa e conseguir que passe no Telejornal Nacional. E, portanto, as pessoas falavam bem. Era um dia diferente na aldeia. As pessoas gostavam de ver, portanto, uma coisa, por exemplo, estar a ver uma banda de heavy metal a tocar daquilo mais inaudível, este inaudível, entre aspas, possível. E estar a ver 2 ou 3 senhoras mirandesas acima dos 70 anos, encostadas umas às outras, a ver o que se está a passar ali, tem alguma graça, eu acho que tem algum interesse. E as pessoas iam. Curiosidade, nem sequer estou a dizer que gostassem, mas iam e gostavam sobretudo de saber que a aldeia delas tinha uma coisa diferente e que andava nas bocas do mundo. E que por causa disso andava nas bocas do mundo. Até porque depois os filhos ou os vizinhos tal diziam-lhes: epá, isto lá embaixo, isto é conhecido, porque houve um gajo que me disse que conhecia São Pedro da Silva, porque já tinha cá estado e sabia que era o Garrock. Portanto, desse ponto de vista foi importante também. E já devem voltar a este ponto. Só uma pergunta dentro ainda deste tópico. Quanto aos músicos de Terras de Miranda, que se calhar na altura já se dedicavam à música tradicional, ou versões da música tradicional, havia esse contacto também com o Garrock, da parte destes músicos? Iam, enquanto público? Sim, os músicos, eu penso que muito do público eram músicos, e os músicos da Terra de Miranda, penso que posso dizer que iam. E houve, por exemplo, de Sendim, houve aquela primeira banda de que eu já falei, os que mais tarde viriam a ser os Pica Tomilho, que estiveram na primeira edição. Eu penso que eles na altura ficaram meio, como se diz em mirandês, amonados por não terem ganho, porque achavam, lá está, que era para ganhar e tal, mas pronto, o júri não entendeu assim. Mas depois tivemos um grupo de Sendim, Xangri Chulta, que tocou, para além de São Pedro da Silva, eu penso que tocou muito poucas vezes, portanto, que eram grupos, que eram gente daqueles, os músicos de Sendim, dos outros grupos de baile, mas depois que se juntavam para, pelo menos, foi a impressão com que ficamos, para tocar no Garrock. Tivemos gente de Mugadouro também a participar durante 2 ou 3 anos seguidos e a ganhar prémios, um grupo que se chamava Full Moon. É importante dizer que muita do público era também de Mugadouro, talvez até se conseguissem ver tanta gente de Mugadouro como de Miranda, pelo menos naquelas partes do fim, jamais para especialistas, mas gente de Mugadouro que ia muito lá. E, portanto, eu penso que, desse ponto de vista, também foi importante. Um dos objetivos era exatamente dar palco. Nenhum de nós era músico. Nenhum de nós, penso eu,
da organização tem sequer o mínimo conhecimento de música do ponto de vista técnico. Mas um dos objetivos era esse também, dar palco e boas condições. Nós dávamos condições muito boas. Só para teres uma ideia, a nossa mesa de som e o nosso som era o mesmo som que era utilizado no enterro da gata em Braga, na festa dos Calores em Braga. Portanto, aquilo era uma coisa muito acima a qualidade, as condições eram muito boas. E bem pagas, porque nós também, mercê do muito que nos mexíamos, tínhamos dinheiro e não tínhamos mais sítios para gastar, e fazíamos questão de que as condições fossem boas. Que também não era fácil pôr 12 grupos, às vezes, a tocar no mesmo palco, ali com pequenos acertos pelo meio. E, portanto, mas, como digo, uma das objetivos era dar um palco aos músicos, não é? À gente que era músico. Curiosamente, de Miranda Concelho nunca foi muito aproveitado, mas eu penso que do distrito tivemos participações de todas as sedes de concerto. Eu estava a falar dos músicos mais ligados à música tradicional, ou pelo menos a grupos que dão uma roupagem diferente à música tradicional. Eu estou a referir mais ao Concelho de Miranda do Douro, e muitos deles partilham desta vertente mais roqueira, ou pelo menos não se dedicam apenas à música tradicional, não é apenas o único gosto que têm. Era comum haver nessa altura já a partilha desses músicos que, por um lado, se calhar se dedicavam à música tradicional, mas ao mesmo tempo consumiam música rock? Eu diria que era mais os músicos que lá tocaram e a gente que nós, inclusive alguns deles convidados para ser parte do júri, mais de uma vez, não tanto os que vinham ou que tinham contato com a música tradicional, mas os dos grupos de baile, nomeadamente a gente de Sindim, onde havia, como tu sabes, vários grupos de baile. Portanto, mais esses que depois ou tocavam ou, enquanto músico, até para fazer o som, ajudar a fazer o som, dar uma mão e tal, né? E para o júri muitas vezes foram convidados. Portanto, esses estavam mais ligados a nós, e eram mais o público. Quando eu digo músicos no público, eram mais esses. Pegando naquilo que estavas a dizer há pouco da visibilidade que um festival como o Garrock trouxe a uma aldeia em concreto e a uma região, achas que poderá ser uma estratégia de futuro para o desenvolvimento deste território a aposta na música, por via não só da prática, mas também desta parte mais performativa dos festivais, etc? Eu acho que não só pode, como até tem de ser. Quer dizer, só se as pessoas não quiserem que seja. Com todos os, mesmo nesta parte de rock and roll e tal, seja no que for. Nós conseguimos 2 ou 3 reportagens no Jornal Nacional, notícias nos jornais, muitas, não é? Nós completamente, meia dúzia de garotos, sem saber nada do assunto, a zero, e portanto uma coisa feita em cima do joelho, completamente amadora, não é? Isto feito a um nível profissional, e por gente que soubesse, com certeza que consegue projetar muito mais. Nesta vertente, ou noutras, portanto, a música mais em geral, com certeza que sim. Com certeza que sim, estou absolutamente convencido disso. Até apostando naquilo que há bocado estávamos a começar a falar, na periferia portuguesa, mas na centralidade ibérica. Nós, do ponto de vista de Portugal, somos periféricos, mas do ponto de vista ibérico somos bastante centrais. E, portanto, se calhar virando-nos para esse lado, conseguimos as coisas mais facilmente. Pegando na tua experiência também como organizador, apesar de uma forma muito amadora, o que é que achas que falta para haver uma profissionalização da música em vários sentidos? Desde uma parte mais formativa, de formação, uma parte mais de acesso aos instrumentos e aos espaços para se poderem fazer coisas, e essa profissionalização de técnicos e de organizadores que possam, através de eventos como esses e coisas permanentes, contribuir então, também para um desenvolvimento e para um turismo, se quisermos, que é um turismo específico musical. Eu não percebo nada do assunto, mas como bom português vou dar opinião, não é? Eu acho que passará tudo pela profissionalização. As pessoas têm que poder viver, para poderem empenhar-se a trabalhar portanto, a fazer qualquer coisa que valha a pena,
tem que poder sustentar-se, no mínimo, sustentar-se disto. Portanto, do ponto de vista muito bem, mais apoios a todos os níveis, seja do Governo Central, seja das autarquias, seja dos responsáveis locais ou regionais, mais apoios, com certeza. Mas, sobretudo, haver gente profissionalizada e que saiba o que está a fazer, com preparação para aquilo que está a fazer, não é? Que saiba o que está a fazer. E, portanto, sem isso, nunca passaremos do em cima do joelho. Para terminar, uma pergunta. Como é que vês o território das terras de Miranda daqui a 30 ou 40 anos a nível musical? É uma pergunta difícil. Sobretudo para um ignorante em relação à música como eu. Eu gostaria de o ver com isto, com alguma efetivação disto que acabamos de dizer, com alguma aposta séria e concreta, séria e sistemática na profissionalização, não só na parte da música, mas dos agentes culturais. Porque acho que poucas, pelo menos em Portugal, poucas regiões têm o potencial que nós temos, a todos os níveis. Poucas regiões, e aqui em vez de potencial, eu quase posso substituir por magia. Até no imaginário das pessoas, não é? Tu saberás isso melhor que andas por aí fora, mas Miranda é uma terra mágica. Até fala-se em Miranda, é quase como uma abracadabra, não é? Há sempre ali qualquer coisinha. E, portanto, é uma pena que não se aposte seriamente e com cabeça nestas coisas. E o futuro da Terra passa muito por... Eu acho que, sobretudo daqui a 40, 30, 40, 50 anos, passará muito por aí.